Seguindo para a nossa parte 2, vamos falar um pouco então agora da cisma do Islã, tá? Bom, quando Maomé ele morre em 632 na região de Medina, né, em Medina, a tradição árabe, quem deveria herdar sua liderança seria um filho dele. Porém, Maomé só teve filhas. Foi então que aí começa um pouco aí de uma briga, né, política e religiosa dele, que a gente chama de cisma do Islã. Do Islã não, do Islã. A escolha de alguém para representá-lo, que nós chamamos de califa, tá bom? Né? Um sucessor dele, para comandar a política, o exército e a religião, não agrada todo mundo, não agrada todos os muçulmanos. E por conta disso daí, vai formar dois grupos islâmicos, e esses dois grupos islâmicos existem até hoje. Então, gente, a religião muçulmana ela vai ser dividida em duas partes, igualzinho a igreja católica que eu comentei para vocês, a católica apostólica romana e a católica ortodoxa. Tudo bem? Quem são esses dois povos que existem até hoje? Os xiitas e os sunitas. Os xiitas, eles eram aqueles que defendiam a liderança dos muçulmanos, que deveria ter base só no parentesco com Maomé. Ou seja, os xiitas acreditam que tinha que ser sucessor de algum parente, né? Poderia ser primo, genro do Maomé, desde que fosse de grau parentesco, para dar continuidade. Os sunitas já defendiam que a liderança dos muçulmanos poderia ser escolhida pela comunidade, uma forma democrática, conforme os preceitos da Sunna, que é um livro dos muçulmanos, com base, né, nas palavras que o próprio Maomé fez. Tá, gente? Para os sunitas, o sucessor de Maomé deveria ser o seu sogro Abu Bakr. E aí, por conta dessa divisão, né, interna, uma religião se tornar em duas, ia fazer a mesma coisa, seguir a mesma Bíblia, não o mesmo livro, o islamismo acaba difundindo muito mais, vai bem mais rápido. Como assim difundindo, professora? Vai se espalhar mais, cada um defendendo o seu. Sobre o reino dos 4 primeiros califas, né, os árabes muçulmanos começam, então, um processo de expansão para além do limite da península deles, a arábica. E poucos anos, gente, os árabes muçulmanos já tinham derrotado persas, já tinham derrotado os bizantinos, já estavam ocupando grandes extensões do norte da África, na parte lá do norte da África, da Península Ibérica e até mesmo da Ásia. O Maomé realizava pregação oralmente, e foi apenas após a morte dele que os preceitos morais e religiosos, né, do islâmico que foram compilados no livro. Então, virou sagrado. Né? Depois da morte dele que tornou sagrado essa questão da oração de 5 vezes por dia que eu falei para vocês. Então, ou seja, a gente chama de Alcorão, né? De se tornar um sagrado, Alcorão. Por conta disso, hoje em dia, os muçulmanos do mundo todo têm acesso ao Alcorão traduzido, que é o livro dele, né? É como se fosse uma Bíblia, tá bom, gente? Só que eles chamam de Alcorão. A religião recomenda que ela seja lida em árabe, né? Que é a considerada a língua sagrada mesmo do islamismo, tá, gente? O Alcorão pode ter em português, em qualquer outra língua, mas eles falam que desde pequeno tem que aprender a língua árabe mesmo para ser lida na original, tá? Esse sucesso de expandir a religião islâmica não teve apenas em questão militar, né, pelo fator militar, porque os territórios de religiões monoteístas, tanto do Império Bizantino cristão e da Pérsia zoroastra, que a gente viu lá no primeiro bimestre, houve também uma grande parte aí de conversão ao islamismo, né? Teve muita população, muita gente que acabou, que não se convertiam, eram escravizadas, como era o caso de politeístas, né? Então, ou tinha que pagar imposto, ou aos muçulmanos, né? Ou no caso,
tinha que se converter ao islamismo. Então eles começaram a fazer como judeus e os cristãos também faziam. Ou você vira muçulmano, ou você vai ter que ser escravo, ou vai ter que pagar imposto. Você tem essas 3 opções. E por conta disso, o governo islâmico foi crescendo mais rápido por toda a Península Balcânica, Ibérica e no norte da África. Tudo bem, meus queridos? A expansão dos califados, tá? O que seria essa expansão dos califados, tá, gente? Por conta depois dessa morte do Maomé, acabam formando 4 grandes califados. A palavra significa sucessão. Eu já falei isso para vocês quase agora, tá? Quer dizer que são aqueles que vieram depois de Maomé para continuar a palavra dele, tá? O governo adota, então, pelos islâmicos, em que os califa é o chefe de uma comunidade islâmica da região e aplica a lei muçulmana, Sharia, nas terras que eles controlam. Então, todo o período da Idade Média, né, surgiram vários califados, tá? E esses califados que controlavam aí os territórios que a gente vê no mapa aqui. Então, se vocês observarem essa parte mais escura, é a conquista da vida de Maomé. O Maomé mesmo conquistou essa parte. Isso daqui é ele em vida. Agora, vocês olharem essa outra parte em clara, foi as conquistas dos seus sucessores, dos califas. Tudo entre 610 e 750, ou seja, pouco mais aí de 100 anos, exatamente 640 anos, eles conquistaram, 140 anos eles conquistaram tudo isso daqui. É muita coisa, né, gente? E um desses califados mais importante foi o Omíada, lá em 661, porque esse califado ele vai dominar a área do Magrebe, que é a região noroeste da África. Tá vendo? Essa parte aqui que vocês estão vendo aqui, ó. A parte de Alexandria também foi dominada pelo islamismo, tá, gente? E lá o islamismo segue muito forte, predominantemente até hoje. Com a conversão de muitas pessoas, de várias populações africanas para essa região muçulmana, para a religião muçulmana, os árabes, então, eles avançam para a Península Ibérica, ou seja, eles ganharam aqui, agora vamos subir mais um pouquinho, que é essa região de Portugal e Espanha, tá? E aí eles derrotam lá a galerinha que eram os visigodos, né? E inicia, então, um período longo, né, de domínio na região, durante o século VIII até o século XV. Então, durante aí 100 anos após a morte do Maomé, depois de 100 anos que o Maomé tinha morrido, os muçulmanos já estavam presentes em todo o território. E aí continuaram expandindo, mais, foi para a Península Arábica, nessa região, a outra parte aqui arábica, tudo bem? E aí expandindo, vai expandindo mais um pouco, e mais um pouco, né? Quer dizer que expandindo a religião, difundindo, convertendo outras pessoas e aperfeiçoando a própria fé no meio das orações, até com luta contra algumas tentações, né? Porque eles não pode cair em tentação. Esse esforço fez, né, que também tivesse lutas armadas entre muçulmanos e outros povos, para fazer outros povos se converterem. Então, isso eles deram o nome de Guerra Santa. Fosse de forma pacífica, né? Fosse pela guerra, os muçulmanos consolidaram os domínios de regiões de vários séculos. Então, quer dizer, professora, que Guerra Santa não teve uma guerra violenta? Não, foi forma pacífica. Eles lutaram muito até convencer as pessoas de se tornarem muçulmanos, tá? E além do califado omíada, a gente pode falar também dos ortodoxos,
né, dos abássidas. Então, ó, Califado Omíada, Califado Ortodoxo, Abássida, Fatimida, Cordova, e após o mundo islâmico dominado pelo Império Otomano, que virou aí até o século XX. Tudo bem, queridos? Vou passar um vídeo rapidinho aqui para vocês não perderem nada. Então, como vocês podem observar aí, os monumentos e construções da civilização islâmica, como que é feito por dentro, bonito pra caramba, né? Bom, queridos, essa expansão islâmica ela foi construída em grandes mesquitas, né? Em madraças, tem as escolas voltadas para os madraças, não é madrastas, tá, gente? Essa madraças é uma escola voltada para estudo do islamismo, tá? Onde as pessoas estudam a religião nos territórios que eles conquistaram, tá? Elas são os espaços, né, de amplos decorados tapetes, onde tem bastante mosaico e trecho do Alcorão em árabe, tá? Como vocês veem na imagem a seguir, ó. Olha que bonito, né? Vocês vão responder as questões e enviar para o meu e-mail, tá bom? Para eu dar presença para vocês.
Número 1. Observando as imagens, quais elementos decorativos essas mesquitas têm em comum? Vocês vão responder. Tem que observar a imagem, tem que ler, tá? As legendas. 2. Por que a escrita em árabe é utilizada nas paredes das mesquitas? Certo? 3. Por que não há imagens que representem Alá, Maomé ou outras figuras importantes para o islamismo nas mesquitas? Vocês também deverão responder e enviar para o e-mail da professora. Tudo bem? Não vou mais falar hoje não, para vocês curtirem o feriado de vocês. E aí na terça-feira, que tem feriado, segunda, terça-feira a gente continua nas trocas culturais. Vocês me lembram? Aí a gente encerra a apostila. As trocas culturais e encerra a apostila. Lembra, professor, onde a gente parou? Nas trocas. O que eu fiz? Socorro! Professora, o que você fez? Como é que apaga, gente? Apagou! Que susto! Tá bom, meus queridos? Beijo no coração de vocês. Para eu dar presença, tem que responder essas 3 questões, hein? Beijo. Tchau.